Vamos demonstrar a confecção do aparelho grade palatina removível. Um aparelho indicado para os casos de mordida aberta anterior na dentição mista. Para a confecção desse aparelho, vamos necessitar de uma régua milimetrada, uma Lecron, um lápis dermatográfico, cera utilidade, compasso de pontas secas, os alicates para dobra em fio, o alicate 156, um alicate de corte de boa qualidade, o alicate 139. E vamos precisar também, para a confecção dos grampos e da grade, do fio 08. Observem que esse aparelho é composto pela grade, pelos grampos de retenção circunferenciais, e a grade, dependendo do tamanho, da largura do paciente, essa grade pode ter 2, 4 ou 3 loopings. A grade que nós vamos confeccionar será uma grade com 4 loopings. O início da confecção de um aparelho removível deve sempre começar com a delimitação da área do acrílico. Na grade, essa área do acrílico segue o contorno da margem gengival dos molares permanentes e descidos. E na região posterior, seguimos o contorno, fazemos o recorte para o alívio da região de palato mole. Para a confecção da grade, é sempre importante ter os modelos inferior e superior articulados, porque para delimitar o posicionamento antero-posterior, aonde a grade vai ser posicionada, é importante avaliarmos a posição, o overjet desse paciente, a posição mandibular, é que vai ditar o posicionamento dessa grade. Com os modelos articulados, nós vamos verificar e marcar a direção de contato dos incisivos inferiores projetado sobre o palato. Delimitado essa direção dos incisivos inferiores, nós vamos então delimitar o posicionamento da grade atrás dessa área. Observem que se eu posicionar a grade exatamente nessa direção, o paciente não teria condições de ocluir. A gente teria uma interferência dessa grade com os incisivos inferiores. Posicionamento antero-posterior, definido essa posição inicial dos incisivos, o posicionamento da grade será aproximadamente 5 milímetros atrás dessa área. Então a grade ficaria aproximadamente aqui. E o limite do acrílico, cerca de 2 milímetros anterior, para que a grade fique incorporada ao acrílico da forma como vocês estão vendo aqui nesse modelo. Essa grade ela vai precisar ter um comprimento. Se ela for muito curta, a língua passa por cima da grade. E se ela for muito comprida, ela vai interferir no rebordo alveolar inferior. E o paciente não vai conseguir usar. O próximo passo será, com os modelos articulados e com o uso de um compasso de pontas secas, nós vamos medir a altura que essa grade vai do palato até o rebordo alveolar inferior. Se a altura mensurada da grade no modelo articulado foi de 12 milímetros, nós vamos determinar os 2 loopings centrais com 10 milímetros e os 2 loopings laterais com 8 milímetros. Para a confecção do grampo, da dobra em fio propriamente dita, nós vamos precisar cortar aproximadamente, no mínimo, 18 centímetros de fio
0,8 milímetros de espessura. Lembrando de sempre segurar ambas as extremidades do fio para que ele não se transforme num projétil e cause acidentes. E sempre num trabalho com dobra em fio, é muito importante a limagem da ponta desse fio para evitar que essa extremidade fique pérfuro cortante. Vamos fazer a retificação, né, desse fio, utilizando o alicate 156. Para a dobra em fio, nós determinamos um diagrama que vai nos auxiliar na altura e na largura dessa grade. Observem que eu tracejei aqui, tracei uma linha horizontal de referência e traçamos 2 riscos paralelos a essa linha, distantes 8 milímetros, como vocês lembram, foi a altura dos loopings laterais, e com 10 milímetros, que seria a altura dos loopings centrais. Usando o diagrama, nós vamos posicionar o fio dobrado para medir a altura do looping lateral. Medida a altura, nós vamos com o alicate 139, pegando antes dessa marca, iniciar o primeiro looping. Feito o primeiro looping, nós vamos marcar para iniciar a confecção do segundo looping, sempre segurando antes da marca, com a parte cônica do alicate, nós vamos fazer o segundo looping. O looping que tem um tamanho maior, confeccionado o primeiro e o segundo looping, agora é sucessivamente fazermos mais um looping de 10 milímetros e mais o outro looping lateral de 8 milímetros. O próximo passo vai ser o fechamento dos loopings. Para isso podemos utilizar ou o alicate 139 ou preferencialmente o alicate 156. Então apertamos na porção distal e depois na porção proximal. Pode-se segurar. É importante que esse alicate tenha uma dimensão menor para que possa apertar de uma forma adequada. Os loopings já apertados, né, fazendo com que eles fiquem mais próximos, e isso vai facilitar também anatomicamente a adaptação no aparelho. O próximo passo será dobrarmos as extremidades do fio em 90 graus no sentido posterior. De um lado, o excesso de fio pode ser cortado. Deixamos sempre uma quantidade maior de fio para facilitar a dobra e vamos em seguida adaptar no modelo. Lembrem que nós delimitamos a posição antero-posterior da grade, de acordo com a direção da oclusão dos incisivos inferiores. A posição da grade determinada, vamos fazer agora marcar para iniciarmos a adaptação da extremidade do fio no palato. Posicionamento da grade feito, adaptação e a parte de retenção dentro do acrílico com a virola, acompanhando a anatomia do palato. E aqui um aspecto importante a ser observado, que é a inclinação da grade. Ela nem pode estar muito inclinada para frente,
nem pode estar muito inclinada para trás. Ela precisa estar bem perpendicular ao modelo, nessa posição demonstrada aqui. A estabilização do grampo para acrilização, ela pode ser feita de duas formas. Podemos estabilizar o grampo de um dos lados e fazer a acrilização somente no lado oposto, respeitando o afastamento do grampo de meio milímetro do palato. Lembrem que o grampo não pode ficar encostado no acrílico, caso contrário, esse grampo vai ficar fora da base do acrílico. A outra forma seria utilizarmos uma cera delimitando a região anterior. Então essa cera ela deve ser posicionada no limite anterior do acrílico, o que facilita a acrilização, o acabamento nessa região anterior da acrilização. E podemos então colocar o grampo, ele fica em cantilever, flutuando nessa porção anterior. Então a gente posiciona e prende esse grampo com essa extremidade de cera, posicionando para a acrilização. Sempre respeitando o posicionamento, o afastamento uniforme do grampo do palato. Com o grampo posicionado, nós vamos fazer a acrilização, lembrando que será necessário a confecção de grampos de retenção, grampos circunferenciais no primeiro molar descido e no primeiro molar permanente, utilizando também fio 0,8.